Flamengo dá o aval para o Corinthians negociar Gabigol. Sim, a diretoria do Flamengo decidiu que vai deixar com que o time do Parque São Jorge sente à mesa com o Gabigol e faça ofertas para tentar contratar um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Se você está interessado nessa notícia, por favor, segue no vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Vamos começar. Bom, Gabigol é ele que não tem passado por bons momentos no Flamengo, que não fez uma grande temporada, despertou interesse em Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. E ele não escondeu de ninguém que tem um interesse de trazer o Gabigol. Disse inclusive, que teria interesse de envolver outros atletas na negociação, como Yuri Alberto, como Fausto Vera, mas o Flamengo falou que não aceitaria de jeito nenhum negociar o Gabigol por outro atleta. O Flamengo venderia pela multa, ou se o Corinthians conseguisse negociar o atleta, que daí o Flamengo não faria obstáculos, o Flamengo aceitaria a decisão do jogador. Pois bem, Augusto Melo ligou para o Marcos Braz e para o Landim e falou: olha, posso ter uma reunião com o Gabigol? Sim, foi aceito. Deixaram que o Corinthians entrasse em contato com o Gabigol e marcasse uma reunião para hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira, o Gabigol senta à mesa com o Corinthians para ouvir a proposta do clube paulista. E qual que é a carta na manga do Augusto Melo? O Gabigol pediu para o Flamengo, na sua primeira sondagem de salário, 2,5 milhões, 2,4 milhões. E o Flamengo negou, falou que era muito alto, que o Flamengo não teria condições de pagar, porque já tem um elenco muito caro, e que pagaria no máximo 1,9 milhão ou 2 milhões de reais. Claro, o contrato do Gabigol seria de 4 anos. E aí as partes evoluíram, o Gabigol começou a jogar mal e eles travaram a negociação. Qual a ideia do Augusto Melo aqui? Ele vai sentar na mesa do Gabigol e, segundo informações de fontes muito grandes, o Corinthians deseja oferecer ao Gabigol esse salário de 2,5 milhões, nessa tentativa de trazer o jogador para o Parque São Jorge. Agora, muito me admira que o Flamengo aceita deixar o Corinthians negociar com o jogador. Assim, todo mundo sabe o tamanho do Corinthians, todo mundo sabe a grandeza do Corinthians. E o Corinthians está passando por uma reformulação, vai vender um monte de jogadores e é como o próprio Augusto Melo falou: eu livrei a folha salarial do time. O time que antes pagava 600, 700, 800 mil para jogadores ruins, agora não paga mais. Agora eu tenho capital para poder investir em novos atletas. E ele tem um desejo muito grande de dar esse presente para a torcida do Corinthians. Inclusive eu conversei com meu pai, que é a pessoa que está me ajudando a gravar esse vídeo agora, e ele mesmo está animado com a possibilidade de contratação do Gabigol ao Corinthians. Disse que tem tudo a ver, que tem uma identificação e que gosta do atleta. Então, assim, o Flamengo não pode desmerecer jamais a possibilidade de um clube gigante como o Corinthians vir tentar contratar um de seus jogadores. Inclusive porque o próprio Gabigol, em entrevista, falou que ele se identifica com o Corinthians, que ele se identifica com a torcida do Corinthians. As palavras que o Gabigol falou foram: a torcida do Corinthians é uma torcida que canta até o final e apoia o time. Tem um pouco desse maloqueiro e eu sou um pouco assim. Essas foram as palavras do Gabigol. Inclusive ele falou o seguinte: este é o meu último ano de contrato com o Flamengo. Eu ainda não renovei o contrato, eu ainda não sei qual vai ser o meu próximo destino. Espero que esse ano seja mágico, espero que eu renove meu contrato ou não. Ele não deu assim a entender que não, eu quero ficar no Flamengo, eu vou ficar no Flamengo, a renovação já está encaminhada. Quem deu uma cortina de fumaça foi o empresário dele, porque viu essa entrevista no podcast e falou: não, peraí, não é bem assim, o Gabigol já tem uma renovação apalavrada com o Flamengo, ele não vai pro Corinthians. Mas não faz muito sentido essa narrativa do Gabigol e do seu empresário, sendo que hoje teremos uma reunião entre Gabigol e Corinthians. Um atleta que ele está indisponível, o clube não aceita que ele sente à mesa com outro clube. Não faz sentido. Ele ainda tem contrato. Caso isso fosse verdade, o Corinthians sim poderia sentar à mesa com o Gabigol quando? Em junho, quando ele entra no período de pré-contrato e poderia aí sim assinar um pré-contrato e sair ao final do ano. Mas, como eu disse, o Flamengo está muito confiante de que pode manter o Gabigol, mas está dando sopa pro azar. Eu não deixaria jamais um clube da grandeza do Corinthians chegar no Flamengo e fazer uma oferta pelo Gabigol. Porque sim, ele pode sim querer novos ares. Até porque ele está sendo muito criticado pela temporada dele. Não foi uma temporada horrível? Não. O Gabigol não fez uma temporada péssima. Ele não é um jogador horrível. Mas, para pensar, no Corinthians ele seria a referência.
no Corinthians, ele seria literalmente o jogador mais ganhador, o jogador mais importante e o jogador mais famoso. Coisa que talvez ele não seja no Flamengo. Ele divide atenções com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, agora De La Cruz. Eu queria perguntar pra você, torcedor do Flamengo, deixaria o Gabigol livre assim para negociar com o Corinthians? Eu não deixaria, mas essa é a minha opinião. Por favor, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com os teus amigos e aciona o sininho da notificação. Fui!